Olá, senhoras, senhores e seres que estão aqui comigo hoje. Como vocês estão? Hoje nós veremos um relato um tanto quanto estranho, macabro e que vai deixar todos nós com uma pulguinha atrás da orelha. Estão prontos? Então preparem-se para encarar seus medos e sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da realidade. Então vamos pro relato. Eu nunca contei isso pra ninguém, nem pra minha esposa, muito menos pros meus filhos. Fiquei com isso entalado por mais de 30 anos. Mas ultimamente, cada vez que escuto um assovio vindo do mato, tudo volta com uma força que parece me puxar de volta para aquele lugar. Talvez contar pra alguém ajude. Talvez escrever seja a única forma de me livrar disso. Ou pelo menos de dividir esse peso com o mundo. Isso aconteceu no ano de 1991. Eu tinha 17 anos e fui passar as férias de julho na chácara do meu tio Sérgio, no interior de São Paulo, numa cidade chamada Paranapanema. Hoje o lugar é mais urbanizado, mas na época era tudo muito isolado. A propriedade dele ficava a mais de 10 quilômetros da estrada principal, e a única forma de chegar lá era por uma estradinha bem pequena de terra esburacada que cruzava pastos, mata e um trecho bem apertado, onde a vegetação parecia querer engolir a estrada. Meu tio morava sozinho desde que a esposa dele morreu. Dizem que foi afogamento num rio bem próximo, mas ninguém na família falava disso. A casa era simples, feita de madeira, com varanda, fogão a lenha e sem energia elétrica. Ele vivia no escuro mesmo, só com a lamparina à noite. Não tinha vizinho, nem rádio funcionando direito. Só o som da mata e o céu estrelado. Eu, garoto de cidade grande, achava tudo um saco no começo. Gostava de fliperama, televisão, lanche de posto. Ir pra roça era como se fosse um castigo pra mim. Mas a minha mãe insistiu. Ela disse que seria bom pra virar homem e aprender o valor das coisas simples. A verdade é que ela só queria se livrar de mim por alguns dias. E eu fui, achando que seriam 2 semanas sem graça. Mas não foram. Foram as 2 semanas mais marcantes e aterrorizantes da minha vida. Nos primeiros dias, tudo correu tranquilo. Acordava cedo, tomava café com pão de forma feito na chapa. Ajudava o tio a cuidar das galinhas, a cortar mato e buscar água no poço. Ele era calado, mas era gente boa. Às vezes sentávamos na varanda e era ali que ele começava a contar os causos. Só um segundo. Ele falava de lobisomem, mula sem cabeça, corpo seco, alma penada, mas uma história se repetia mais do que as outras. A do assoviador da quebrada. Ele não é bicho, nem alma. É coisa do mato. Antiga, bem antiga. Tem quem chame de saci, mas esse não é esse que vocês veem que tem uma perna só, com um gorrinho vermelho. Esse aí é de estampa de camiseta. O que ronda essas matas aqui é diferente, é velho e é ruim. Ele escolhe quem ele quer, meu tio dizia, encarando a escuridão do mato como se esperasse algo sair de lá. Eu ria porque achava que era história para assustar menino da cidade, mas o jeito que meu tio falava, o jeito que ele olhava para dentro do mato, me deixava com calafrio na espinha. Na terça-feira da segunda semana, tudo mudou. Era fim de tarde e ele me pediu para ir buscar lenha num pedaço da mata onde sempre caíam uns galhos secos bons. A trilha era tranquila, já tinha ido lá com ele uma vez, mas dessa vez fui sozinho. Peguei a lanterna, o facão e uma trouxa de pano para trazer a lenha. O sol já estava se pondo, o céu começando a ficar alaranjado. A mata parecia calma, só os sons normais, cigarras, pássaros, o farfalhar das folhas. Comecei a catar os galhos, quebrando os maiores, e ia enchendo a trouxa. Já estava me virando para voltar quando ouvi um assovio. Parei na hora. Não era assovio de passarinho. Era humano, ritmado. Vinha de dentro da mata.
porém parecia se mover, como se estivesse dando voltas em mim. Olhei em volta, mas não vi ninguém. Mas o silêncio ficou diferente. Aquele silêncio que pesa, que parece tampar os ouvidos. Nem os grilos faziam barulho mais. Tem alguém aí? Gritei, mas não recebi nenhuma resposta. E então o assovio veio de novo, mais perto e mais alto. Eu corri. A trouxa de lenha ficou para trás. Corri feito doido pela trilha, tropeçando, arranhando as pernas nos galhos, e atrás de mim o som continuava. Cheguei na casa ofegante, suado, trêmulo. Meu tio estava na varanda me esperando. Quando ele me viu, ele fez uma pergunta só. Você ouviu, né? Só consegui balançar a cabeça. Ele respirou fundo, entrou na casa e voltou com uma garrafa de cachaça. Serviu um copinho e colocou na beirada da janela. Depois acendeu o fogão a lenha, mesmo sem precisar. Ele tá rondando. Tem dias que ele aparece assim, para lembrar que ainda tá ali. Naquela noite, ele contou mais. Disse que, desde moleque, ouvia esse assovio, sempre no mesmo horário, entre 9 e 10 da noite, e que o tal espírito rondava quem mexia demais onde não devia. Ele não gosta de gente nova no mato, não gosta de cidade grande, e às vezes ele escolhe levar alguém. Eu dormi mal naquela noite. Sonhei com sombras sem rosto, com um homem de uma perna só pulando entre as árvores. Acordei várias vezes suando frio, e sempre entre 9 e 10 da noite, o assovio. Nos dias seguintes, a coisa piorou. Toda noite eu ouvi o som se aproximando da casa. O copo de cachaça na janela amanhecia com o líquido evaporado ou derrubado. Uma manhã tinham pegadas pequenas, de uma perna só, feitas de barro bem na varanda. Meu tio me proibiu de sair de casa depois das 6 da tarde. Me disse para não responder ao assovio nunca, nem por brincadeira. Quem responde, dá licença. E se ele entra, ele não sai. Na quinta-feira, meu tio precisou ir até a cidade resolver uma coisa no cartório. Pediu para eu ficar e cuidar da casa. Me deixou uma espingarda, só por precaução. Disse que voltaria antes do anoitecer, mas não voltou. Deu 6 da tarde, depois 7, o céu escureceu. A lamparina tremia com o vento. E eu sozinho, naquela casa velha, com a espingarda encostada na parede e o copo de cachaça na janela. Deu 9 da noite e o assovio começou. Dessa vez ele não vinha de fora, vinha de dentro da casa, de um canto escuro, perto do quarto do meu tio. Congelado, eu fiquei sentado na cadeira da sala, com os olhos arregalados, sem coragem de me mover. A lamparina começou a falhar, piscando. A chama tremia como se estivesse sem ar. E o assovio ficou mais alto, mais nítido. Vi. Então, logo após, eu vi uma sombra. Na porta do quarto. Baixa, com um gorro torto e só um olho brilhando, num vermelho bem fraco. Pulava com um pé só, como se estivesse zombando de mim. Mas o som, o assovio, vinha de todos os lados. A espingarda, eu nem lembrei dela. Tudo em mim gritava para sair correndo, mas meu corpo não obedecia. Então, como num estalo, a lâmpada apagou. O escuro foi absoluto, e no meio do breu só o som de assovios. Não lembro como fui parar no chão. Acordei de manhã com o rosto virado para a madeira fria e a luz do sol entrando pela janela. A casa estava intacta, só que a garrafa de cachaça estava vazia e o copo quebrado no chão. E meu tio, ele só apareceu no fim da tarde, pálido, sujo de barro e com o olhar perdido. Ele me perguntou: ele te visitou? Balancei a cabeça devagar. Ele não disse mais nada. Só se trancou no quarto e ficou 2 dias sem sair, sem comer e sem falar. No domingo, ele disse que era melhor eu ir embora, que já tinha ficado tempo demais. Me levou até o ponto de ônibus,
e no caminho só me disse uma coisa: quando ouvir um assobio vindo do nada, corre e nunca responda. Nunca. Voltei para a cidade tentando convencer a mim mesmo de que tudo aquilo foi um sonho. Loucura de mato, coisa da minha cabeça. Mas os anos foram passando e eu não consegui esquecer, porque às vezes, mesmo morando num bairro cheio de prédios e carros, eu escuto um assobio bem fraco, porém inconfundível. E mais estranho ainda é que o tempo parece não passar igual para mim. Meus colegas da época estão cheios de rugas, cabelos brancos, e eu não. Meu rosto está quase igual ao de quando eu tinha 25. O médico diz que é genética, mas eu sei. Alguma coisa me tocou naquela noite. Alguma coisa levou uma parte de mim. E sinto que algum dia ele vai querer levar o resto. Então, senhores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. O relato foi bem interessante, gostei muito dele. E antes de finalizar o vídeo, eu gostaria assim, de falar um pouco sobre esse ser que todos nós conhecemos e colocar um pouco sobre o que eu acho dele, né? Dizem que o Saci é um ser mitológico, um ser folclórico aqui do Brasil. A gente conhece muito ele por conta do Monteiro Lobato, por conta da obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas na minha concepção, eu acredito que o Saci, além de ser um ser da nossa mitologia, ele tem um fundo que não vem daqui. Até porque já sabemos que o Saci veio da África. Foi uma lenda africana que foi trazida para cá. Eu tenho para mim que o Saci seja um diabrete. Diabrete é um ser mitológico que às vezes pode parecer com uma fada ou às vezes com um demônio. Ele, a maioria das vezes onde ele é descrito, é em superstição ou então em folclores mesmo, como nós temos aqui no Brasil. E os diabretes, por que eu acho que os dois tenham muito a ver, se não forem o mesmo ser? Os diabretes são conhecidos como seres arteiros e poucas vezes ameaçadores com os seres humanos. Mas, às vezes, não sempre. Então esse relato realmente bate, encaixa, né? Mas é isso. Espero muito que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, por favor. Toda semana tem vídeo novo. E é isso. Um grande abraço a vocês e até o próximo relato.